Vasco, mercado e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, que tem 6 jogadores emprestados. Será que algum deles pode ser reaproveitado por Fernando Diniz em 2026? Antes da resposta, bora apresentar os nomes. JP e Lucas Eduardo emprestados ao Avaí. Maxime Domingues jogando no Toronto, time da Major League Soccer no Canadá. Maicon, zagueiro no Curitiba, Esforça no Juventude, além de Alexander no Capital. Importante registrar que Maicon e Alexander têm contrato com o Vasco somente até dezembro, ou seja, ficam livres para decidirem seu futuro a partir do dia 1º de janeiro. Os demais têm contrato com o Vasco, mas não fazem parte dos planos do Fernando Diniz e do presidente Pedrinho, ou seja, o Vasco vai precisar encontrar novos interessados ou, quem sabe, até fechar a venda desses atletas para os clubes atuais. Bom, vamos falar sobre troca do gramado. A empresa Greenleaf já tinha comunicado ao Vasco desde o início do ano a necessidade de fazer a troca do gramado de São Januário. E agora ela começou a ser feita. Por isso então aquelas manchas que estavam muito feias, coisas distintas. As manchas se devem a uma praga do solo que o Vasco vinha tentando combater junto com a empresa Greenleaf, mas não foi possível. Então o aspecto estava muito estranho do gramado, mas a jogabilidade, ou seja, a possibilidade de jogar futebol, nada era alterado. O aspecto realmente visual estava muito estranho. Manchas no gramado, mas a bola rolava tranquilamente. Então o problema é, trata a grama, trata todo o solo, não tem como. Isso é um tratamento muito longo que requer um tempo de paralisação. Essa data FIFA vai ser importante porque ela soma a 2 jogos fora de casa. Então, o Vasco só volta a São Januário no dia 28 de novembro contra o Internacional. Então, de hoje até 28 de novembro, a gente está falando de pelo menos 16 dias. Só que a troca começou já na segunda-feira. Então, são 18 dias de trabalho até a troca do gramado, que não é tão complexa, porque não vai mexer em drenagem, irrigação, nada disso, né? Em sustentação do gramado, e sim na troca do tapete. Então sai esse tapete manchado, traz um novo, que depois, quando começar a reforma do estádio de São Januário, será utilizado no CT do Vasco Profissional ou no CT de Caxias. Aliás, um detalhe, ontem eu conversei com o vice-presidente, segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, que é quem está comandando esse processo todo do potencial construtivo, e perguntei a ele, Renatinho, novidade que a gente pode passar para o torcedor? Ele falou, olha, Fábio, de concreto ainda não temos nada, porque o processo é longo, o processo é demorado, tem muitas partes envolvidas, tem o poder público, que é a prefeitura, tem as empresas que estão interessadas na compra, então ainda não está finalizado. Perguntei, tem prazo? Não. Até para não gerar expectativa. Mas a diretoria continua trabalhando, até onde eu sei, com o primeiro semestre de 2026 para fechamento de São Januário. Então pode ser que o jogo com o Mirassol não seja a última partida. Ou, se o Vasco levar a final da Copa do Brasil, também não seja o último jogo em São Januário. Até porque pode ser que no início do ano que vem ainda jogue algumas partidas do Campeonato Carioca. A CBF vai divulgar nos próximos dias as regras do fair play financeiro que vem sendo discutido pelos clubes, né? Ontem trouxe 2 vídeos, até o nosso próprio Café falava sobre isso, e na sequência fiz um exclusivo, né? Com esse assunto, regras até pedidas pelo Flamengo, né? Algumas como punições. As punições estão previstas, mas não imediatamente. Existe uma série de punições até que pontos ou transfer ban, isso tudo aconteça. Não é porque está em recuperação tem que logo fazer. Não, não é assim. Então não é uma coisa voraz, né? Não pode ser algo devorador, até porque entrar em recuperação judicial tem uma série de exigências e se não forem cumpridas, decreta-se a falência. E aí é rebaixado para a última divisão do futebol regional e brasileiro. Enfim, as regras serão ainda sancionadas e divulgadas pela CBF nos próximos dias e vão ser aplicadas ao longo dos anos até que 2029 tudo esteja praticado realmente. Bom, Paulo Henrique, você sabia que ele está na seleção brasileira, obviamente, vai jogar os amistosos, Senegal e Tunísia, Senegal em Londres, Tunísia em Lille, na França, e a presidente do Palmeiras, a Lília Pereira, está acompanhando na Europa esses jogos. E ontem entrou em acordo com o Pedrinho, presidente do Vasco, e o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, para trazer de carona
o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique também. Ah, Fábio, mas não precisa. Ué, por que não? O Vitor Roque já vem no jatinho da presidente do Palmeiras, e aí ela falou, não tem problema nenhum, posso fazer isso. E ela até deu uma declaração, claro, alfinetando outros clubes, dizendo, olha, isso deveria nortear o futebol brasileiro, né? A cooperação, o companheirismo. Mas não é assim, a gente observa isso nas discussões de liga, que não funciona assim. Mas o Paulo Henrique está até suspenso, né? Contra o Grêmio ele não pode atuar, suspenso por ter sido expulso. Puma dificilmente vai chegar a tempo também do jogo do Uruguai, então a tendência é o Tietê jogar como lateral direito. Bom, vamos ao tema principal do nosso vídeo. Você já viu, inclusive, passar várias vezes aí, ó, o nosso site, fanaticvascaíno.com.br, acesse. Muito legal, cara, feito para você com muito carinho, mais uma plataforma que a gente abre de contato. Tem lá notícias, informações, opiniões e tem a nossa loja também com os produtos do Fanático, como essa linda camisa do Novembro Azul que está à venda para você e eu entrego em todo o Brasil. Bom, daqui até a semifinal, o Vasco tem um caminho. A gente está falando de praticamente um mês, né? Até a semifinal contra o Fluminense. E tem 5 rodadas no meio do caminho. Grêmio fora, Bahia fora, Inter e Mirassol em casa e Atlético Mineiro fora. Via Campeonato Brasileiro, as chances são quase que zero. Não são zero, mas praticamente zero de chegar à Libertadores. O nosso foco tem que ser a Copa do Brasil. Mas para chegar bem na Copa do Brasil, a gente precisa voltar a performar no Campeonato Brasileiro. Ah, foi apenas uma semana, não é terra arrasada, foi um susto. Mas esse susto, se não for parado nesse momento, é igual você ter um soluço. Você está com soluço, se não parar, fica soluçando, soluçando e soluçando. Então precisa parar. E essa data FIFA ela é fundamental para o Diniz fazer testes na equipe, para o Diniz buscar soluções e para que o time, entre eles, os jogadores, eles consigam fazer uma autocrítica. Por que caiu tanto em uma semana? Jogar bem, jogar mal, vai fazer parte. Agora, jogar mal, mal e mal? Ah, não, mas contra o São Paulo não jogou mal. Primeiro tempo, segundo foi muito mal. O Botafogo foi horroroso. O Vasco contra o Juventude até fazer o gol do Ryan. Depois esquece, mais de um tempo. Então, se a gente falar de 6 tempos, nós jogamos muito mal, pelo menos quase não, mais de 4 tempos. É muito para quem vinha performando. Por que caiu? Por que algumas peças individualmente caíram? Por que voltaram a acontecer falhas individuais? Coletivas também. Isso é uma autoanálise que tem que ser feita e durante esse período da data FIFA, porque depois é jogo em cima de jogo. Ok, que Grêmio para o Bahia é apertado, mas depois do Bahia até o Internacional tem um intervalozinho maior. O Vasco precisa aproveitar isso, né? Precisa aproveitar essas semanas de treinamento, recuperar. Quem sabe recuperar alguns jogadores. Paulinho, mentalmente, ser um jogador útil. O Garré, que está vindo de uma pubalgia. Jogadores que o Thiago Mendes dá forma física para ele. Cara, eles estão no elenco, eles precisam entregar. Não é só passar no final do mês e olhar na conta bancária que está lá, certinho, sem atraso. Então, que o Diniz consiga voltar a ter a performance com os resultados que vinha tendo nos jogos anteriores. O segundo turno foi uma arrancada do Vasco. Não foi algo efêmero, 2, 3 jogos. Não. A gente falou que dos 11 jogos até começar a perder, o Vasco tinha a melhor campanha do lado do Palmeiras. E por que não volta? Ah, o torcedor do Vasco se ilude fácil. Não, não é se ilude fácil. A gente viu 11 jogos e a performance muito boa. E até o jogo do Fluminense precisa voltar a performar. O jogo com o Grêmio é difícil? Com o Bahia também é difícil, com o Internacional nem tanto, porque é aqui, mas existem alguns tabus em campo. O Vasco já quebrou vários nessa temporada. Quem sabe? O exterminador de tabus